Alguns talvez estão vindo pela primeira vez aqui no Mosteiro de São Bento, outros já são nossos amigos há mais tempo. Mas essa, então, é que é a Casa de Emaús. Casa de Emaús, onde periodicamente nós temos também alguns eventos, alguns retiros. Então, participem sempre conosco. Queremos dar boas-vindas também às irmãs, professor Josemar, enfim, ao clero aqui presente. Eu vi que tem outros sacerdotes também. E vamos, então, além das boas-vindas, pedir ao Espírito Santo que nos acompanhe nessa tarde, né? Façamos, então, agora a nossa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, Cristo os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E a nossa proteção está no nome do Senhor. Ele fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que estenda também sobre todos, para que essa tarde seja realmente uma tarde abençoada. Muito obrigado. Nós queremos, com muita alegria, convidar a irmã Marilene para que possa apresentar a todos nós o Beato Tomás Maria Fusco, o Beato não só fundador do Instituto das Filhas da Caridade, mas um verdadeiro apóstolo do preciosíssimo sangue. Então, acolhemos a irmã com muita alegria para que possa, então, dirigir suas palavras e nos instruir sobre a verdadeira pessoa do Beato Tomás. Boa tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que eu venho aqui falar do meu pai. Porque a importância, né, da gente falar das pessoas que nos são queridas, né? E quem foi o Beato Tomás Maria Fusco? Em primeiro lugar, quando o Papa João Paulo II beatificou o nosso querido fundador, ele nos disse assim: agora ele não é só de vocês, agora ele é da igreja. O carisma que ele deixou não é só de vocês, agora ele é da igreja. E então, nada mais do que justo que a gente partilhar um pouquinho sobre a vida desse beato, que para nós é tão importante, que a gente gostaria que vocês conhecessem um pouquinho, né? Por que ele foi beatificado? Tem um motivo. A igreja não beatifica, não canoniza qualquer pessoa. Então, ele tem um diferencial, né? O Beato Tomás Maria Fusco viveu no século XIX. Ele nasceu no dia 1º de dezembro de 1831, né? De uma família de classe média alta. O pai dele era farmacêutico e a mãe era uma nobre senhora. A mãe se chamava Estela Giordano e o pai se chamava Antônio Fusco. O Beato Tomás, ele teve um irmão mais velho, Rafael, que foi sacerdote também, mas que faleceu muito jovem, com apenas 27 anos. E teve 3 irmãs, Maria, Rosa e Clarinha. Maria Clara, a gente carinhosamente chamamos de Clarinha, né? Quando a gente, na nossa vida, tudo que a gente passa, a gente tem que ver que Deus está nos preparando para alguma coisa. Não é verdade? Não é assim? Às vezes acontece alguns fatos com a gente, quando a gente chega lá na frente, na hora a gente não entende. Mas quando a gente chega lá na frente, a gente entende por que aquilo aconteceu, né? Tem uma frase do Beato que eu amo essa frase. Eu sempre repito,
Nós temos um grupo na nossa casa de amigos do Padre Tomás, né? Então a gente se reúne toda terça-feira, tem algumas pessoas aqui, outros vão chegar depois ainda, né? Uma frase que eu sempre repito para eles, e que uma frase do Beato: nada acontece na nossa vida que Deus não queira ou não permita. E Deus não pode querer ou permitir nada que não seja para o nosso bem. E Deus pode tirar um bem maior daquilo que para nós parece um mal. Né? Essa é uma frase que ele sempre repetia, é uma frase que orientava a vida dele. Então, o sofrimento, digamos assim, a devoção, a vocação ao preciosíssimo sangue já começou cedo na vida do Beato. E a gente vai ver como é que ele viveu esses momentos. Porque é a lição para a gente, como é que nós devemos viver os momentos de sofrimento. Né? O Beato Tomás Maria Fusco, o pequeno Tomás Maria Fusco, né, porque ele era ainda uma criança, com apenas 6 anos de idade, ele perdeu a sua mãe, que se chamava Estela, né, que era a estrela da sua vida. Então, aos 6 anos, ele perde a mãe. Na época, na Itália, estava tendo muito cólera, né? E a mãe morreu de cólera. Ele tinha 6 anos de idade. 4 anos depois, perde também o pai. Então, com 10 anos, ele ficou órfão, ele e os irmãos dele, né? Para uma criança de 6 anos, perder a mãe, né, não é nada fácil. E como será que esse pequeno Tomás, que já era uma criança diferente das outras, né, que já manifestava algo de diferente, como é que será que ele viveu esse momento? Lógico que com dor, né? Lógico que com dor. Porém, ele soube colher daquilo ali uma lição para ele. Ele sabia que agora ele tinha a mãe dele, não mais fisicamente presente, mas que lá do céu ela continuava acompanhando a vida dele. E ele sabia que ele tinha uma outra estrela na vida dele. Então ele chegou diante da imagem de Nossa Senhora das Dores, né? E disse: agora tu és a minha mãe. E então, Virgem Imaculada e Dolorosa, a partir daquele momento, ele se colocou sob a proteção de Nossa Senhora, né? Chorava, sentia a falta da mãe, porém, não perdeu a fé, né? Então, o que a gente aprende disso? Nos momentos de sofrimento, devemos chorar sim, porque é humano chorar. Sofrer sim, porque é humano sofrer, porém, não perder a nossa fé e saber que nós temos uma mãe e nós temos um pai, né, que é Deus, que está sempre presente na nossa vida. E lembrar daquela frase que eu falei no início: nada nos acontece que Deus não queira ou não permita. Ele não pode querer nem permitir nada que não seja para o nosso bem, né? E ele pode, do mal, tirar um bem maior, né? Então, a partir desse momento, os pequenos passaram a viver, né, com um tio chamado Giuseppe Fusco, que era um sacerdote. Então, esse sacerdote assumiu essas crianças para educá-las, junto com Rafael, que era o irmão mais velho, que já era bem grandinho, né? Então, eles assumiram esse compromisso. E assim, o pequeno Tomás foi crescendo em graça, sabedoria, diante de Deus e diante dos homens, né? Ele começou a sentir, no dia 2 de agosto, dia da canonização de Santo Afonso Maria de Ligório, o nosso carisma, a nossa espiritualidade tem muito dos redentoristas e tem muito dos jesuítas. Por quê? Porque o nosso fundador, a cidade em que ele viveu, que ele nasceu, que ele viveu, foi a cidade de Pagani. Pagani é a cidade onde tem
o corpo de Santo Afonso Maria de Ligório. Pagani foi a cidade onde Santo Afonso escolheu para viver seus últimos anos de vida. E no dia 2 de agosto, Santo Afonso foi canonizado. E o beato Tomás estava presente no dia da canonização. E aquilo ali era uma criança ainda, mas aquilo ali mexeu profundamente com ele. E a partir daí ele disse: eu também quero ser sacerdote. Eu também quero ser padre. Mas essa vocação dele já vinha se manifestando há tempo. Por quê? Quando pequenininho, ele ia para a missa, junto com os tios, antes, junto com a mãe e com o pai. Ele prestava muita atenção em tudo que o padre fazia. Chegava em casa, pegava sua irmãzinha menor, a Clarinha, né, que é a Arina, e ia para o jardim celebrar a missa. Tinha um altarzinho no jardim da casa dele, tem esse altarzinho até hoje, né? E ele ia lá celebrar a sua mesa. Então, já ia se manifestando nele essa vocação. Nesse dia, ele se sentiu chamado por Deus, né? E o que mais tocou ele foi ver o irmão mais velho vestido com o hábito talar. Aquilo ali clareou a mente dele. Eu também quero ser sacerdote. Porém, Deus pedia uma renúncia do pequeno Tomás. Por quê? O irmão já estava no seminário, quase sendo ordenado. O tio era sacerdote. Tinha 3 moças em casa, 3 meninas. Qual era a obrigação de Tomás? Cuidar das irmãs, ficar em casa, manter o nome da família. A gente sabe que na família o nome da mãe sai e fica o nome do pai. Então, quem leva adiante o nome da família é o homem. Então, eles queriam que o nome de Fusco seguisse adiante. Então, quando Tomás falou, eu quero ser sacerdote, nada disso. A tua obrigação é ficar em casa, cuidar das tuas irmãs, né? E se casar para levar adiante o nome da família. O que vocês acham que um menino de 15 anos faria numa situação dessa? Ele tinha 15 anos. Hã? Fugia. Então, o que aconteceu? Ele tinha conhecido um jesuíta missionário na Índia. É o padre Nicola. E ele ficou muito entusiasmado com aquilo. E ele, escondido da família, né, ia para Nápoles e ia conversar com os jesuítas, que ele queria entrar também. E quando ele tinha 15 anos, ele acendeu algum sinal para a família, mas a família, toda vez que ele falava em vocação, dizia: tira isso da cabeça, isso aí não é para você. Mas tem muito padre na família. Então, o que ele fez? Um dia, ele pegou sua trouxinha e foi para os jesuítas. Entrou no seminário, no noviciado dos jesuítas. Chegando lá, ele era um seminarista exemplar. Os padres ficaram felizes da vida, né? Um rapaz que realmente amava, via que tinha vocação, obediente, piedoso, ficaram felizes da vida. O tio ficou altamente decepcionado. Meu sobrinho nunca fez uma desobediência. E agora ele faz essa desobediência. O que vocês acham que a família fez? Foi na Foram atrás, mas os padres não queriam deixar ele sair. Aí foram 1, 2, 3, 4 vezes, insistindo, até que os padres se cansaram e falaram: meu filho, volta para a tua família e faz o que eles querem. Né? Segue o que a tua família está pedindo. Tomazinho foi com o coração partido, né? Talvez esse tenha sido um momento de escuridão na vida do Tomás. Né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. E agora tu me rejeitas?
né? Eu não estou entendendo nada. Se essa vocação vem de ti, por que tanto obstáculo? Por que tanto sofrimento? Porém, ele tinha a Maria, a estrela da sua vida. E ele fez o quê? Se refugiou sob o manto de Maria. Se colocou sob a proteção dela. Ele tinha mais uma dificuldade para seguir a sua vocação. Naquela época, quem fosse mandado embora de uma casa religiosa ou de um seminário não poderia entrar em lugar nenhum mais. Nenhuma diocese iria aceitá-lo. Então, ele sentia a vocação, mas tinha todos esses impedimentos, todos esses obstáculos, né? E ele faz o quê? Reza, se entrega e pensa, Deus pode modificar tudo. Deus pode, do mal, tirar o bem. E então, ele continuou firme na sua vocação, continuou insistindo, né? E se entregando a Maria, a Virgem Imaculada e Dolorosa, como ele gostava de chamar. Ele a chamava Virgem Imaculada e Dolorosa. Ele unia os dois títulos de Maria, Imaculada e Dolorosa. Aquela que aos pés da cruz era a Imaculada, né? A solução chegou. Às vezes, na nossa vida, a gente, quando tem algum problema, a gente quer resolver, né? Mas Deus tem a solução, né? Às vezes, a solução vem de uma maneira, assim, não tão agradável, né? Quem era mais ferrenho em não deixar que ele fosse seguir a sua vocação era o seu tio. Porém, o tio veio a falecer, né? E ficou ele com o irmão mais velho, Rafael. Rafael, sendo jovem, era mais fácil de se deixar dobrar. Então, Tomazinho insistiu com ele, mostrou que ele tinha vocação e que Deus não iria desamparar as suas irmãs, né? O irmão aceitou, mas aí tinha aquele obstáculo que eu falei. Quem saía da vida religiosa não poderia entrar em nenhum seminário. O irmão resolveu o problema. O irmão foi pessoalmente falar com o bispo e contou toda a história e disse por que ele saiu, por que ele foi mandado embora. Então, o bispo abriu uma exceção e deixou o pequeno Tomás entrar para o seminário, né? Então, imagine a alegria do coração dele, né? E o irmão já estava perto de ser ordenado também, né? O irmão foi ordenado e, infelizmente, há uns 3 anos depois da sua ordenação, ele veio a falecer, né? Tomás viveu numa época, Padre Tomás, agora a gente pode dizer isso, o Padre Tomás viveu numa época muito difícil na igreja na Itália. O contexto histórico da Itália era muito difícil. Por quê? A Itália não era um país unificado. A Itália eram reinos dominados por estrangeiros. E existia uma luta interna para poder se libertar da dominação estrangeira e fazer da Itália um país único, né? Então, existiam essas guerras lá dentro. Uma outra dificuldade que havia, principalmente na igreja, dentro da igreja, era que era muito lucroso ter um filho sacerdote. Então, toda a família desejava ter um filho sacerdote. Quando eles escolhiam tinha vocação ou não tinha vocação, tinha que ser sacerdote. Obrigava o rapaz a ser sacerdote. Em algum caso, algumas moças também eram obrigadas a serem religiosas, não eram por vocação. O que vocês acham? Então, a igreja, olha, era assim, de sacerdote. Só na paróquia onde o padre Tomás foi pároco, eram 20 sacerdotes. Nossa. Só na paróquia dele. Né? Fosse hoje, quem dera que fosse hoje. Não, se fosse hoje, mas não
na situação que eu vou contar agora. O que aconteceu? Eram 20 sacerdotes. 20 sacerdotes numa paróquia vai fazer o quê? Fiéis para cada padre. É difícil, né? E outra coisa, 20 sacerdotes que talvez a maioria não tinha vocação, estava ali porque foi obrigado a estar. Então, era numeroso clero, mas a qualidade do clero não era nada boa. Então, e o que eles faziam? Caçavam, jogavam, se envolviam em política partidária. Cada um defendendo o seu partido político, né? E então, você imagina a situação do povo. E o povo, na verdade, ficava abandonado, porque eles não se preocupavam com a parte pastoral, com a parte de evangelização, não se preocupavam com nada disso, né? Porém, a gente sabe, não só o nosso padre Tomás, mas graças a Deus, existiam outros bons padres, outros bons sacerdotes que levavam adiante, né? Só que, quando a gente não é muito fiel naquilo que a gente faz, né? E a gente vê uma outra pessoa que procura ser fiel, aquela pessoa ali passa a ser o quê? Uma acusação para minha consciência. Porque eu sei que eu não estou vivendo aquilo que eu deveria viver. Então, o padre Tomás passou a ser um calo no sapato, no pé de muitos sacerdotes. E ele passou a ser odiado. Né? Então, esses dias atrás, né, fazendo um parênteses aqui, lendo um desses livros que nós escrevemos, eu encontrei uma poesia, um escrito, um opúsculo, que um sacerdote que era inimigo do padre Tomás teve a coragem de escrever e distribuir pela cidade para denegrir a imagem dele. Né? Teve esse trabalho de fazer isso. Só que isso aí virou a favor do padre Tomás, porque serviu para a causa de beatificação dele. Porque quando pegou esse opúsculo, um opúsculo falando tudo que ele fazia, né? Mas assim, criticando ele, não dizendo o que ele fazia, escrito por um inimigo. A igreja falou assim, então isso aqui é verdade que ele fazia isso, né? Todas essas obras, então é verdade que ele fazia. Então serviu para a obra de beatificação dele. Então, vamos voltar lá, né? Ele vivia nesse clima. Porém, ele não se deixava envolver, né, nessa situação, e a grande preocupação dele qual era? O povo, os pobres, os paroquianos. E então, ele se gastou a sua vida toda, ele fazia de tudo para levar ajuda para essas pessoas e também ajudá-las a compreender a grandeza, a dignidade de cada um. Por quê? Qual é a nossa grandeza e qual é a nossa dignidade? O sangue derramado. Como o professor Jusemar falou aqui, né? Que o Beato falava, cada um de nós tem uma dignidade imensa, porque nós fomos adquiridos, reconquistados a preço muito caro, a preço de sangue, e não a sangue de qualquer um, a sangue de Deus. Jesus era Deus, ele derramou todo o seu sangue por cada um de nós aqui. Então, o padre Tomás queria que as pessoas entendessem a sua dignidade. Porque quando a gente entende a nossa dignidade, a gente deixa a vida de pecado. Né? E a gente procura a vida de santidade. Então, era isso que ele queria. Então, o que ele fez? Fundou associações, escrevia opúsculos, fundou na casa dele uma escola para as crianças pobres, porque o analfabetismo era muito grande e isso levava a uma situação bem precária. Fundou na sua casa uma escola de teologia moral
para os jovens sacerdotes, porque ele queria ajudar a sanar o mal pela raiz, né? Então, ele dando aula junto com outros grandes professores, talvez ele ajudasse esse sacerdote a sair dessa situação, esses jovens sacerdotes. E o biógrafo dele diz que era uma escola, não só de teologia, mas de espiritualidade, né? Ele tinha atividade para os jovens, ele reunia na sua casa as jovens para tirá-las do meio da rua, para levá-las para sua casa, onde ele cantava, onde ele compunha músicas, né? E tocava piano e cantava junto com a juventude para poder resgatar sua juventude. Tudo isso fazia crescer mais ainda a inveja, né? Isso mesmo, porque ele era um padre amado pelo povo. Eram 20 sacerdotes. Quando dizia assim, hoje quem vai celebrar a missa é o padre Tomás. A igreja lotava. Todo mundo gostava, queria ouvi-lo, queria celebrar junto com ele a Santa Missa, né? Então, isso despertava algumas invejas, né? Mas ele seguia a sua vida adiante. E o padre Tomás, ele era uma pessoa não só de atividades, mas ele era um homem extremamente contemplativo. Ele tinha uma vida de oração profunda, onde ele levava a dificuldade do povo, a dificuldade dos seus paroquianos e levava diante da cruz de Jesus e falava com Jesus, conversava com Jesus sobre aquela situação que estava incomodando o coração dele, né? Então, ele era uma alma contemplativa, mas, ao mesmo tempo, uma alma ativa. Ele unia as duas coisas, contemplação e ação, né? Um dia, ele fundou também um grupo de sacerdotes missionários, cujo objetivo era ir sair pregando pela Itália fora e depois, se pudesse, no mundo todo. E então, ele tinha esse grupo de sacerdotes missionários que ele tinha fundado e ele ia nas missões nas outras cidades junto com esses seus co-irmãos no sacerdócio. Um dia, voltando de uma dessas missões, o padre Tomás se depara com uma situação um pouco triste. Ele viu uma jovem, uma menina ainda, uma menina em situação de prostituição para sobreviver, né? E aquilo ali tocou profundamente o padre Tomás, porque ele sabia que não era só aquela. Ele podia resolver o problema daquela, mas eram tantas outras, porque na Itália vivia um momento de guerra, e muitos pais iam para a guerra e as meninas ficavam órfãos, os meninos ficavam órfãos, e a pobreza era muito grande, né? Tanto que os testemunhos dizem que a casa do padre Tomás, todos os dias, a testemunha diz assim, não um dia só, todos os dias era uma procissão de pobres na sua porta, porque ele acolhia todos e dava aquelas coisas, bens materiais, né, que as pessoas precisavam. Então, ele vendo aquela situação, ele entrou dentro de uma igreja, isso na cidade de Scafati, né? Nessa igreja tinha um crucifixo que era considerado pela população como milagroso. Padre Tomás entrou nessa igreja, se ajoelhou diante deste crucifixo, falou daquela situação para Jesus e pediu uma solução. Ele sentiu no coração a inspiração de fundar um instituto para que pudesse acolher essas meninas órfãs, né? E assim, no dia 6 de janeiro de 1873, ele reuniu 3 jovens
e 7 órfãs escolhidas entre as mais pobres da cidade e deu início ao nosso instituto. As irmãs filhas da caridade do preciosíssimo sangue, né? Então, nós nascemos da contemplação da cruz, né? Então, nós nascemos da contemplação. Padre Tomás, contemplando a cruz, sentiu a inspiração de fundar essa congregação. E ele dizia para a gente que nós tínhamos que retratar o que ele fazia na vida dele, porque o que ele falava era o que ele fazia. Retratar e refletir a mais viva imagem da caridade do preciosíssimo sangue. E qual é a mais viva imagem da caridade do preciosíssimo sangue? É o amor de Deus. Deus amou tanto o mundo que nos deu seu próprio Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Né? Então, nós nascemos nessa contemplação e nós somos convidadas a contemplar este crucificado, mas essa contemplação, para que nós contemplamos? Para aprender de Deus, do Pai, de Jesus Cristo, o que é o amor. Para copiar em nós esse amor e depois refletir nos irmãos. Era isso que o Padre Tomás fazia e era isso que ele pedia a cada um de nós. É fácil? Nós chegamos lá? Ainda não, estamos bem longe. Mas a gente está tentando, né? Contamos com a oração de vocês também. Né? Então, contemplar, né? Retratar e refletir a mais viva imagem da caridade do preciosíssimo sangue. Na época do Padre Tomás, existia uma devoção muito grande ao preciosíssimo sangue. Alguém já ouviu falar de São Gáspar de Búfalo? Não. Não? É o fundador dos padres do preciosíssimo sangue. Hoje é dia dele? Não, é 12 de junho. 12 de junho, né? Não é 12 de junho, não? Eu não sei o dia, não sei qual é o dia. Realmente eu não sei. Mas é um fundador também dos missionários do preciosíssimo sangue, junto com a Santa Maria de Matias, que é a fundadora das adoradoras do preciosíssimo sangue. Todos viveram no mesmo século do fundador. Então, neste século, existia uma devoção muito grande ao preciosíssimo sangue. E tudo isso o Padre Tomás viveu, porque ele bebeu disso, porque era o tempo que ele viveu. Hoje em dia a gente fala muito de quê? Divina Misericórdia. Né? Nosso século é o século da Divina Misericórdia. Terço da Divina Misericórdia. Na época dele era o preciosíssimo sangue. Então, qual é a diferença entre o Padre Tomás, São Gáspar de Búfalo e todos os outros sacerdotes, leigos que falavam, que pregavam o preciosíssimo sangue? A espiritualidade do século passado era: Jesus derramou o sangue por quê? Para quê? Para a nossa salvação. Então, era o sangue da redenção. Então, a visão que se tinha não estou dizendo que está errada, não, está corretíssima. Né? Jesus, né, como o professor Lucemar falou aqui na carta de São Pedro, né, a preço de sangue fomos resgatados, fomos comprados. Né? Resgatado por quê? Porque nós estávamos mortos pelo pecado. Jesus derramou todo o seu sangue e com seu sangue ele nos readquiriu. Né? Ele nos comprou a preço de sangue. Então, o sangue de Jesus é o sangue da redenção. E Jesus na cruz deu o maior louvor ao Pai. O sangue precioso é motivo de louvor a Deus. Era essa a pregação do século XIX. O Padre Tomás também pregava isso. Porém, ele teve uma visão um pouco além.
O sangue de Jesus é o sangue derramado para a nossa salvação, mas qual é a fonte deste sangue? O coração. O coração lembra o quê? Amor. Mas amor de quem? Do Pai. Do Pai. Do Pai. De Jesus também. Mas o Beato Tomás Maria Fusco pegou aquela frase: Deus amou tanto o mundo que entregou seu próprio filho. Então, ele uniu a Jesus na cruz, que derrama seu sangue até a última gota, e o motivo desse derramamento de sangue foi o amor do Pai. O Pai amou tanto o mundo, amou, eu posso dizer, me amou tanto, cada um pode dizer, me amou tanto, que enviou o seu Filho. O Filho amou tanto ao Pai e a cada um de nós, que derramou todo o seu sangue até a última gota. E o Espírito Santo é aquele que dentro de nós grita: Abba, Pai. Então, a fonte do preciosíssimo sangue é o amor trinitário, é o amor da Trindade. Cada um de nós é tão amado pela Trindade que Jesus não precisava derramar todo o seu sangue. Bastava uma palavra, bastava uma gota, como os padres da igreja nos falam. Mas ele quis mostrar para nós o tamanho do amor dele. O fundador, o Beato Tomás Maria Fusco, diz assim: o sangue de Jesus é expressão, medida, penhor, sinal. Sinal, expressão, medida e penhor. De quê? Do amor do Pai. O que é um sinal? Um sinal, quando a gente vai, você está dirigindo um carro, você vê, ficou vermelho. Aquilo te leva a quê? A pensar o quê? Eu tenho que parar. É sinal de que eu tenho que parar. Então, o sangue de Jesus, quando eu olho para o sangue de Jesus, ele está me falando algo. Ele está me dizendo assim: você é muito amada. Deus te ama com amor imenso. Olhando para o sangue de Jesus, é expressão. Esse sangue fala e não cansa de falar desse amor de Deus por nós. É a medida. Qual é a medida do amor de Deus? É um amor sem medidas. A medida do amor de Deus é o sangue precioso, né? É um amor sem medidas. Sinal, expressão, medida e penhor. O que é um penhor? É uma garantia. Às vezes, por exemplo, eu quero comprar alguma coisa, ou eu preciso de alguma coisa, mas eu não tenho naquela hora um dinheiro para comprar. Eu posso dizer assim: eu dou meu carro como garantia, de que daqui a um mês eu vou vir pagar. Esse aqui, fica com o meu carro, daqui a um mês eu venho resgatar o carro e te dou o dinheiro, né? O sangue de Jesus é o penhor de quê? O penhor de que eu sou tão amada por Deus, é a garantia de que eu vou entrar no céu. É a minha garantia que Deus me ama imensamente e que, se eu quiser, as portas dos céus estão abertas para mim, se eu quiser. Existe a livre-arbítrio, né? A liberdade de cada um de nós. Então, esse era o diferencial do Padre Tomás para as outras devoções do século XIX. Ele enxergava além, né? Eu já sei que meu tempo está esgotando, eu vou falar rapidinho só do que aconteceu com ele, né? Bem rapidinho. É porque quando eu começo a falar dele, não tenho vontade de parar. Então, eu falei para vocês que ele foi vítima de inveja, né? E então, estavam tentando, de qualquer forma, descobrir alguma coisa, fazer alguma coisa para fazer ele cair, né? E para ele cair, ele não caiu, mas existe uma calúnia na vida dele. A irmã Clarinha e ele tinham levado para casa deles uma menina que era órfã e que a família tinha
dificuldades financeiras, não podia criar, eles levaram e ela cresceu junto com os dois, com a Clarinha, que a Clarinha não se casou. Clarinha quis ficar junto com o irmão o tempo todo, então ela foi quase como uma leiga consagrada, ela ficou junto com o irmão. Então levou essa menina para casa, essa menina cresceu, uma jovem, né? Eu não falei para vocês que tinha aqueles sacerdotes que ele dava aula na casa dele? E que muitos deles não tinham vocação, eram obrigados. Tinha um deles que, infelizmente, a gente, assim, com muita dor, a gente fala isso de um sacerdote, né? Ele aproveitou do dia que o padre Tomás e a irmã Clarinha tinham saído, foi lá e violentou essa jovem, né? Essa jovem engravidou e a culpa caiu em quem? O padre Tomás. E a família desse jovem sacerdote era uma família influente na cidade, muito rica, e então começou a espalhar para todo mundo, para tirar a culpa do filho, começou a espalhar que o filho, que a criança, era do padre Tomás, né? E isso foi um momento de muito sofrimento para ele. Porém, o maior sofrimento para ele não era a calúnia contra ele. O maior sofrimento para ele era o escândalo que causou na população. Ele dizia, muitos vão se afastar de Deus por causa desse escândalo, né? E também por nós, irmãs, porque as famílias começaram a tirar as filhas do convento. Eu vou deixar minha filha no convento onde um padre faz uma coisa dessa. Tirar as filhas do convento. Naquele ano, as postulantes noviças tiveram todas que sair, né? Não pôde ter profissão religiosa, saíram todas, tiveram que sair do convento, né? E até era um sofrimento muito grande, né? Depois, um primo desse sacerdote, o nome dele era Salvatore Tortora, um primo dele, que era advogado e que gostava muito do padre Tomás, pressionou ele até ele contar a verdade do que tinha acontecido. E falou para ele, você agora vai em praça pública e vai dizer para todo mundo que a culpa é tua e inocentar o padre Tomás Maria Fusco. Ele já estava arrependido do que tinha feito e ele fez isso. Ele foi em praça pública, só que tem aquele ditado, né? Depois que a gente joga as penas de galinha ao vento, para recolher é difícil, né? E então ainda continua o sofrimento do padre Tomás, né? Como é que ele encarou essa situação? Eu falei, em primeiro lugar, chorava muito, sofria muito, mas o sofrimento dele maior era pelo escândalo causado. Não se fazia de vítima. Ai, coitadinho de mim, sofri uma calúnia, pobrezinho de mim, fulano me caluniou. Não. Na adoração da Santa Cruz, né? Ele entregava tudo nas mãos de Deus. E tem uma frase dele, que é outra que eu gosto muito, que ele escreveu essa frase nesse momento. Para salvar uma alma, eu serei capaz de derramar todo o meu sangue, né? Ele viu essa frase lá. Após esta terrível provação que fez reluzir ainda mais as suas virtudes, Padre Tomás escreveu: outra coisa não posso fazer que louvar e agradecer a caridade do teu preciosíssimo sangue por este grande privilégio e por ter me experimentado com tantas provações morais, a fim de fazer-me conhecer e adorar as dores íntimas do teu coração. E então, naquele momento, ele viu que ele se uniu mais ainda às dores de Jesus. Ele tinha dito, seria capaz de derramar todo o meu sangue para salvar uma alma. Então, nesse momento, ele viu a oportunidade de ser uma alma reparadora, como ele sempre colocava para nós temos que ser almas reparadoras. Ser uma alma reparadora. Oferecer aquela dor, aquele sofrimento que ele estava passando ao Eterno Pai, pelos méritos do sangue preciosíssimo de Jesus Cristo, para salvação do mundo, para cooperar com a salvação do mundo. Unir o sofrimento dele ao sofrimento de Cristo,
para levar mais pessoas, mais almas a Deus. O verdadeiro cristianismo é o dos santos, né? Na verdade, os verdadeiros teólogos são os santos, eles que colocam em nome de Deus as preciosas devoções. Obrigado, irmã, pelo belíssimo testemunho. Eu imaginei que a senhora fosse chorar, né? Está com os olhos vermelhos, né? É o amor ao Pai Fundador. Muito bem. Gratidão mesmo.